Então, gente, na aula de hoje a gente vai focar a nossa atenção em como é que a gente pode utilizar sistemas nebulosos para fazer um controlador, certo? A ideia aqui é que a gente vai partir de uma descrição usando variáveis linguísticas para descrever o comportamento do controlador. A gente vai traduzir essas variáveis linguísticas para conjuntos nebulosos e aí a gente vai poder transformar as nossas regras, sim, então, que a gente tem a partir de variáveis linguísticas, para uma inferência usando conjuntos nebulosos, que a gente no final vai poder, utilizando uma estratégia de fusificação e defusificação, transformar num valor de saída que a gente vai usar para implementar o nosso controlador, ok? A gente vai focar nessa aula aqui em fazer essa simulação e fazer esses testes usando o MATLAB e o Simulink, mas vocês podem utilizar para a matéria qualquer ambiente de programação e simulação que vocês estiverem acostumados, ok? Então aqui, para essa aula, a gente vai considerar que o nosso sistema vai ser um sistema de controle de nível em que a gente está interessado em controlar o nível nesse segundo tanque, que é essa variável H2, ok? Para isso, a gente pode variar a abertura dessa válvula, tá aqui, delta, que vai variar a vazão de entrada no primeiro tanque. Além disso, a gente tem disponível para a gente a medida do nível no primeiro tanque, ok? Aqui só entendendo como é que o sistema funciona, porque é importante a gente entender como é que o sistema funciona, para a gente poder entender como é que a gente vai fazer o controlador, certo? Então, para a gente chegar aqui numa descrição matemática do comportamento do sistema, que a gente vai usar para simular, o que a gente faz? A gente faz um balanço de massa, que a gente sabe que a variação do volume no primeiro tanque é a vazão que entra menos a vazão que sai. Então, a variação do volume nesse tanque é dada pela vazão que entra menos a vazão que sai. Da mesma forma, a variação do volume no segundo tanque é dada pela vazão que entra menos a vazão que sai. Considerando aqui que as áreas de seção dos tanques são constantes, certo? Dadas por C1 e C2, a gente tem que a variação do volume ao longo do tempo é simplesmente a área vezes a variação do nível, ok? Para o primeiro tanque e para o segundo tanque também. Além disso, para simplificar aqui um pouco o nosso modelo, a gente vai considerar que a resistência entre os dois tanques, certo? Que determina como é que é a vazão de saída do tanque, a vazão de interação entre os dois tanques, tem um comportamento linear. Então a gente vai considerar que a vazão que sai do primeiro tanque e vai para o segundo é dada pela diferença dos níveis dividido pela resistência, e a vazão que sai do segundo tanque é dada pelo nível do segundo tanque dividido por uma resistência de saída. Além disso, também, para simplificar, a gente vai considerar que a nossa válvula funciona com uma vazão linear, certo? Significando que a gente tem lá uma abertura de válvula que vai de 0 até 1, que vai fazer a nossa vazão variar de 0 até um valor máximo de vazão. Ok? Se a gente juntar isso tudo, a gente chega nesse comportamento aqui para o sistema, descrito em termos de equações diferenciais, que a gente pode utilizar para simular o nosso sistema. Ok? Vamos ver aqui no Simulink como é que a gente poderia fazer para fazer essa simulação, ok? Então, a gente tem aqui um bloquinho que é aquele User Defined Function. Se vocês quiserem achar ele no Simulink, vocês vão lá no Simulink Library Browser, aí vocês vão em User Defined Functions e pega lá MATLAB Function, ok? Que aí vocês podem escrever uma função que vocês quiserem. Ok. Dentro dessa função, a gente vai escrever aqui nada mais do que aquelas equações diferenciais, as derivadas no tempo para o primeiro nível e para o segundo nível, que a gente chamou de x1 e x2. Ok? Então tá lá, ó, x1 ponto com aquela equação diferencial que a gente viu, x2 ponto com aquela outra equação diferencial que a gente viu também, e vai ser a saída do sistema. E aí entra no sistema o valor que os níveis estão agora, que é o valor dos estados, e o valor da abertura da válvula, ok? Que está aquele ali, delta. Certo? Voltando aqui, o que acontece? A gente calculou nesse bloquinho x pontos.
Como a gente quer, na verdade, x, que são os dois níveis, o que a gente vai fazer? Vai integrar. Então a gente pega o integrador, que a gente consegue achar aqui, vem aqui no Continuous, tem aqui Integrator, ok? E aí a gente tem que configurar o integrador. A gente tem que configurar uma condição inicial, que aqui a gente está considerando que os dois tanques começam vazios, e a gente vai considerar uma condição de saturação inferior. A gente está considerando que nossos tanques eles não vão transbordar, ok? Pode subir infinitamente para cima, poderia considerar um limite superior também. Mas a gente está considerando aqui um limite inferior, que é o tanque não pode ter um nível negativo, certo? O nível mais baixo que vai chegar é zero, e aí esse integrador ele vai saturar e não vai deixar descer para baixo de zero. Certo? Depois disso, a gente pega aqui esses dois bloquinhos aqui, que é um input e um output, que a gente pode pegar aqui no sinks tem o output e no sources tem o input. A gente vai dar um nome para ele, que ó, entra abertura, sai os níveis, que a gente chamou aqui de Hs. Se a gente selecionar o bloco como um todo, clicar com o botão direito, a gente pode dar esse Create Subsystem from Selection, que vai criar um bloquinho novo que vai representar o nosso sistema, certo? Que aí a gente não precisa deixar ele ali visível, vai ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Aqui eu dei um Ctrl Z só para voltar porque eu já tinha criado isso antes. Então vai criar um bloquinho novo que a gente vai poder usar para representar o nosso sistema, certo? Que é lá o tanque com dois tanques, certo? Tanque duplo. Aqui, para simular, a gente vai considerar aqui entrando um degrau, de novo, pode vir aqui no Sources, tem lá Step, então a gente vai dar um degrau de abertura de 20% na válvula no tempo 1, ok? A gente vai simular aqui por 400 segundos, porque a dinâmica aqui é um pouco demorada, e vai poder visualizar no Scope aqui, que é dois Scopes que eu adicionei, que vocês podem adicionar dessa forma aqui, ou vocês podem pegar o Scope pelo Sinks aqui, vai ter um Scope, ou vocês podem clicar com o botão direito em cima do sinal e dar um Create and Connect Viewer, Simulink, Scope, ok? Eu já fiz isso com esses dois sinais aqui separados, então vamos rodar para ver aqui como é que está o comportamento do sistema. Então, rodou a simulação, a gente pode vir aqui, clicou ali e abriu o Scope. Em amarelo a gente tem o tanque no primeiro nível, em azul a gente tem... falei errado. Em amarelo a gente tem o nível do primeiro tanque, em azul a gente tem o nível do segundo tanque. Ok? Dá pra gente observar ali que, voltando nas equações diferenciais, no comportamento do sistema, o que a gente pode ver? A gente pode ver que sempre que, pela vazão aqui, que é 2, sempre que o nível do primeiro tanque estiver maior que o nível do segundo tanque, a vazão vai fluir do primeiro tanque para o segundo. Sempre que o segundo nível estiver maior do que o primeiro nível, a vazão vai fluir do segundo tanque para o primeiro. Ok? Certo, isso vai ser importante para a nossa estratégia aqui. O que a gente vai considerar aqui para fazer o nosso controle? A gente vai considerar uma ideia de controle em cascata, para ficar um pouco mais fácil da gente fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a abertura da válvula para controlar o nível no primeiro tanque. E aí depois a gente vai usar o nível no primeiro tanque para controlar o nível no segundo tanque. Então é como se a gente estivesse fazendo dois controladores, certo? Uma malha externa e uma malha interna. Então a gente sempre começa, quando a gente está fazendo estratégia de controle cascata, fazendo primeiro o controlador da malha interna. Então a gente vai começar primeiro controlando o nível H1, certo? O nível do primeiro tanque. Então, para esse controlador, a gente considera lá que o nosso controlador ele recebe como sinal de entrada o erro entre um nível desejado e um nível medido, e ele gera como sinal de saída uma variação na abertura da válvula de entrada do tanque. Ok? Então a gente pode pensar ali, como é que você controla um nível de um tanque? Se você fosse fazer ali, você pessoa. Certo? Então a gente pode pensar aqui, ó, numa estratégia com 5 regras, por exemplo. São o quê? Se o nível estiver muito baixo, você vai abrir muito a válvula. Se o nível estiver baixo, você vai só abrir a válvula. Se o nível estiver certinho ali, ó, ele está onde você quer, então você não vai fazer nada, você vai deixar a válvula onde ela está. Se o nível estiver alto, então você vai fechar a válvula. E se o nível estiver muito alto, então você vai fechar muito a válvula. Certo? Que é uma estratégia aqui que a gente bolou para fazer esse controle. Ok? Onde, se prestar atenção aqui, ó, nos consequentes, que são as partes do então,
a gente não está pensando em posição absoluta da válvula, a gente pensa em o que eu vou modificar na válvula, certo? Então, eu tinha um valor de abertura, o abre eu vou abrir mais do que onde ela estava, ok? O não faz nada eu deixo o valor de abertura que estava. E o fecha eu fecho em relação ao valor de abertura que ela estava, ok? Então, para isso, a gente vai ter que transformar essa descrição usando variáveis linguísticas num sistema nebuloso, ok? Então a gente já tem aqui umas regras sim, então, que a gente quer estabelecer. A gente vai tentar, então, primeiro, transformar as variáveis linguísticas de entrada, que são a parte aqui que está no antecedente da regra, em conjuntos nebulosos de entrada, e de saída aqui, que está a parte do consequente da regra, em conjuntos nebulosos de saída. Ok? Então vamos lá. Considerando lá as 5 regras que a gente considerou, para cada uma a gente tinha uma variável linguística diferente, certo? Então aqui a gente vai criar também no nosso universo de discurso, certo? A gente vai criar aqui níveis, a gente vai criar aqui é, conjuntos nebulosos diferentes, ok? Então a gente precisa criar lá os conjuntos nível muito alto, nível zero, nível baixo e nível muito baixo, que é em relação ao erro, certo? Quando que um nível ele vai ser zero, certo? O nível vai ser zero quando o erro estiver no zero, que é o nível tá onde a gente quer. Então a gente vai chamar esse conjunto aqui de nível zero, certo? Quando que o nível é baixo? O nível é baixo quando a referência, que é o primeiro, certo? O H1 desejado é maior do que o H1, certo? Ele está para baixo do que você quer. Se ele está para baixo do que você quer, significa que o erro é positivo. Então esse cara aqui vai ser o nível baixo, certo? Se tiver mais baixo ainda do que isso, aí a gente vai criar esse conjunto aqui que vai ser o nível muito baixo. Da mesma forma, se o erro tiver negativo, é porque o nível está alto, então esse conjunto aqui vai ser o nível alto. E se ele tiver muito negativo, vai ser ali o nosso conjunto de nível muito alto. Certo? Então, com isso, a gente dividiu ali o nosso universo de discurso, tentando preencher ele todo, certo? Em 5 conjuntos nebulosos de entrada. Da mesma forma, a gente vai tentar aqui dividir aqui o nosso universo de discurso para a variável de saída, que vai ser variação de abertura da válvula, por isso esse delta aqui na frente, certo? Essa variação de abertura da válvula, e aí com isso a gente vai criar aqui variações diferentes, certo? O não faz nada é esse aqui, que é ficar em torno de zero, não faz variação nenhuma. O abre a válvula seria esse cara aqui, abre válvula, e o abre muito a válvula seria esse conjunto aqui. Então, abre muito a válvula. Se for diminuir um pouco, vai ser esse cara aqui, a gente vai chamar de fecha a válvula. E esse último aqui a gente vai considerar que é o fecha muito a válvula. Ok? Então, se a gente considerar essas duas representações, essas duas divisões que a gente fez aqui, dos conjuntos de entrada e dos conjuntos de saída, então a gente já tem ali uma descrição para o nosso sistema de inferência, certo? Então, mas ficou faltando mais coisa, certo? A gente tem ali só as regras. A gente precisa definir como é que a gente vai fazer a composição, como é que a gente vai fazer a fusificação, como é que a gente vai fazer a defusificação. Nesse caso aqui, a gente vai considerar a implicação do produto demandando. Então, a implicação do produto. A gente vai considerar um fusificador singleton. Opa, singleton é N. A gente vai considerar um defusificador de centro de gravidade. Aí a gente vai considerar composição, inferência ali, composição, inferência individual de cada regra, certo?
Primeiro faz a inferência de cada regra, depois compõe. A gente vai considerar também que as nossas S normas são dadas pelo máximo e as nossas T normas vão ser o produto. Beleza? Se a gente considerar isso tudo, a gente pode achar uma representação para o controlador inferido, certo? Uma representação não linear dele, que é o que ele está fazendo. É legal de ver isso, de visualizar, porque aí você consegue analisar, beleza, acho que é isso mesmo, mais ou menos, que eu estou tentando representar. No caso aqui, considerando todas essas coisas que a gente discutiu, a gente chega que o controlador inferido ele vai ter essa forma aqui, ó. Dá pra gente ver que ficou um controlador bem não linear, certo? Que aqui, numa região de erro pequeno ali, em torno do zero, certo? Se o erro está pequeno, o controlador ele tem um comportamento quase linear. À medida que o erro aumenta, e aí a gente vai saindo do nível alto e indo para o nível muito alto, ou nível muito alto é aqui para baixo, né? Nível muito alto. E aqui para cima estava o nível muito baixo. À medida que a gente vai saindo e vai caminhando em direção a pertencer a esses conjuntos, certo? A gente vai pertencendo menos ao nível baixo, pertencendo mais ao nível muito baixo, pertencendo menos do nível alto, pertencendo mais ao nível muito alto. A gente pode ver que o ganho, que é como se fosse aqui a derivada, né? Vai aumentar consideravelmente até que chega uma hora que ele vai saturar ali no valor máximo. Mesma coisa para o outro, certo? Então esse vai ser o comportamento que o controlador vai fazer ali no sistema, beleza? É só uma curiosidade mesmo para a gente ver o que acontece, mas a gente vê aqui que da forma como a gente implementou vai acontecer uma saturação ali no valor do controlador. Então, se a gente visualizar aqui no Simulink, a gente pode fazer esse controlador, que é o que? A gente vai pegar outro bloquinho para fazer ele, daqueles no Use Define Function, pega um MATLAB Function, e a gente vai escrever a função do controlador, certo? Aqui, qual que é a ideia desse controlador então? Olha só, primeiro a gente tem que fazer a inferência do produto ali, certo? E depois a gente vai ter que fazer a defusificação. Como a gente está considerando que a gente tem um fusificador singleton, some aquele sup, né, para fazer a inferência na relação. Ok? Então vira só produto dos valores. Beleza? Simplifica bastante a nossa vida, né, quando a gente usa o fusificador singleton. Então, para fazer a inferência do produto aqui, que é igual a gente combinou lá, ó, a gente está usando o fusificador singleton, inferência individual de cada regra, que é a inferência de Mandami, certo? Usando união. Implicação do produto de Mandami, a T-norma do produto e a S-norma do máximo. Ok? Tá. Então, com isso, a gente vai definir lá os nossos cônjuges de entrada, que são aqueles que a gente viu no gráfico, certo? Lá, definindo lá a função trapezoidal, triangular, 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 trapezoidal, para sair da mesma coisa, só que com os valores gerando aquele gráfico. Para fazer a inferência de cada regra, então, pega o produto, né, da entrada com a saída, certo? Nota que essa função está recebendo um valor de erro e um valor de variação de abertura. Ok? Então, faz o produto e depois para fazer a combinação das regras, certo? Que é a combinação do mandante, a gente vai usar essa norma do máximo. Então, a gente pega o máximo de todos esses termos aqui. Ok? Para fazer a defusificação, aí agora vai receber um valor de erro, certo? Para gerar aquela função que está lá no linear. E a partir desse valor de erro, a gente vai ter que calcular a integral, aquela integral do centro de gravidade. Uma forma de fazer aqui, bem simples, que a gente está considerando, é simplesmente faz um somatório, certo? Aproxima a integral por um somatório. Então a gente aproxima essa integral por um somatório, faz um ΔV ali, e aí a integral virou ali, ó. Somatório de V vezes pertinência dV. Certo? Como tem que dividir pela integral sem ter ali
o valor, certo? Que aí vai estar nesse delta. E aí o valor lá do centro de gravidade inferido vai ser esse soma dividido pelo delta. Ok? Mas como a gente conversou lá, o nosso controlador está fazendo apenas variação da abertura da válvula. Então a variação da abertura da válvula eu tenho que transformar em valor de abertura da válvula. Para isso a gente criou no MATLAB aqui essa variável persistent, que seria em C o equivalente a um static, alguma coisa assim, certo? Que é uma variável que ela mantém o valor das iterações passadas dela, inicializa ela em zero, que a abertura começa em zero, calcula o erro de segmento, lá, referência menos valor medido, e aí roda o acumulador e roda o controlador e acumula com o valor passado, certo? E aí, além disso, a gente, como a válvula só pode ir de 0 em 1, entre 0 e 1, a gente satura. Se der um valor menor que 0, fica em 0. Se der um valor maior que 1, fica em 1. Ok? Então, para a gente visualizar aqui o comportamento do sistema, a gente vai considerar aqui também que o controlador ele funciona em tempo discreto. Então, a gente vai considerar aqui um ZOH, que a gente pode vir aqui para pegar ele. Em cá, vem no discrete. Lá embaixo, zero order hold, que aí a gente pode usar ele para amostrar o nosso sistema. Certo? Pode colocar ele na saída também, se você achar mais fácil. Então a gente vai definir aqui uma taxa de amostragem de 0,1, então o sistema está funcionando a 10 Hz. E aqui um degrau que a gente vai pedir para o nível sair de 0 e ir para 10. Ok? Então, a gente vê lá em malha aberta, o tempo que demorou para o sistema assentar no regime permanente foi de 400 segundos, certo? Aqui a gente vai simular até 150, porque já vai ser suficiente para a malha fechada convergir para o valor. Então, se a gente visualizar aqui, ó, nesse scope, o comportamento do sistema, em azul a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui, em azul a gente tem a referência desejada, que está indo lá, saindo de 0 para 10 no instante 1, e em amarelo o comportamento do sistema. Dá para ver que ele dá um overshoot bem pequeno e converge. Ok? Certo? Chegou ali e convergiu. Cerca de 100 segundos ele já está ali assentado. A gente pode ver também aqui comportamento da abertura, certo? Da válvula. Então ela ficou saturada lá um bom tempo e à medida que foi chegando perto, convergiu para o valor certo, ok? Mas o controlador ele é bem não linear, né? Então se a gente passar aqui um degrau menor, de um só, a gente pode ver que o comportamento vai ser diferente. Então, olha só, para um degrau de 1, deixa eu dar um autoscale aqui, o overshoot já foi bem maior, certo? Percentualmente. Então ele chegou ali e deve estar cerca de 30%, mas convergiu bem mais rápido também porque ele não saturou. Se a gente pegar aqui para olhar o comportamento de abertura da válvula, ele saturou, mas foi só um tempinho curto, certo? 2 vezes, lá no máximo e no mínimo, e já convergiu. Diferente do 10, que ele ficou um tempo grande saturado. Que vai determinar ali um tempo mínimo que o sistema consegue convergir. Ok? Então esse é o nosso primeiro controlador que a gente já fez, que a partir dele a gente consegue controlar o nível no primeiro tanque. Certo? Mas a ideia aqui é a gente quer controlar o nível no segundo tanque. A gente não quer controlar o nível no primeiro tanque. Então, para isso, a gente vai usar um estudo em cascata, que agora a gente vai fazer um outro controlador. Qual que é a ideia desse outro controlador? A ideia desse outro controlador agora, que é o do lado de fora, ele vai gerar a referência do controlador de nível para o primeiro tanque. Então, a gente vai pensar agora em como é que a gente controla o nível do segundo tanque a partir do nível do primeiro tanque. Nesse caso aqui, ó, a gente vai considerar aqui só 3 regras para esse caso aqui, porque elas já foram suficientes para fazer o controle. Então, a gente considerou 3 regras aqui, que é se o nível H2 estiver baixo, se ele estiver abaixo do desejado, então a gente aumenta H1, porque a gente sabe lá que quando H1 fica maior do que H2, vai ter vazão saindo do primeiro tanque e indo para o segundo tanque vai tender a encher, certo? Se o nível estiver onde a gente está, então a gente não varia o nível desejado de H1, e se o nível estiver alto, estiver para cima do que a gente quer abaixar o nível de H1. Pode ver que, de novo, a gente pensou aqui, não precisa ser sempre assim, gente, certo? É só porque assim é como eu estou mais acostumado a pensar, é mais fácil para mim.
para fazer esse controle nesse caso, certo? Então depende ali de quem é o especialista que está fazendo a descrição em variáveis linguísticas, como é que vai ser o comportamento. E eu pensei assim, então ficou em termos de variável variação de novo. Então dá pra gente ver que de novo, a gente está pensando em variar o valor desejado do primeiro nível, certo? Se não está onde a gente quer, então a gente vai lá e aumenta um pouco. Se está onde a gente quer, a gente deixa onde está. Se não está onde a gente quer, se está para cima de onde a gente quer, então a gente vai lá e diminui um pouco. Ok? Então, de novo, a gente tem que transformar essas variáveis linguísticas de entrada e de saída lá do antecedente e do consequente, certo? Nos nossos conjuntos nebulosos de entrada e de saída, certo? Então aqui a gente pode pensar lá nos conjuntos nebulosos de entrada, que a gente tem que descrever, e nos nossos conjuntos nebulosos de saída. Ok? Então vamos lá. Como são só três, então a gente vai ter que definir aqui nesse caso. Eram três variáveis linguísticas, a gente vai ter que definir três conjuntos nebulosos. A gente vai ter aqui de novo um conjunto nebuloso de nível 0, um conjunto nebuloso de nível baixo e um conjunto nebuloso de nível alto. Ok? Definindo ali no nosso universo de discurso. Tanto para outro caso quanto para esse, eu esqueci de falar, aqui esse trapézio, essa função de pertinência trapezoidal, ela está indo até o infinito, certo? Qualquer valor que vier aqui menor, qualquer valor vier menor que menos 5 está no nível alto, qualquer valor que vier maior do que o 5 está no nível baixo. No outro caso lá era a mesma coisa. Então, considerando aqui para o controle do segundo tanque, a gente vai ter lá os conjuntos de saída. Então a gente vai criar de novo um não faz nada, certo? Um conjunto nebuloso que a gente aumenta o nível em H1, então aumenta o nível. E a gente vai ter um diminui o nível, certo? Que é o nosso valor de saída desse segundo controlador, que é o controlador de fora, vai mandar aumentar o nível do primeiro tanque ou abaixar o nível do primeiro tanque, certo? Então a ideia, quando a gente faz um controle de cascada, é que a gente pode pensar assim hierarquicamente, certo? Fica mais fácil da gente pensar. Então foi por isso que a gente optou por fazer assim. Não quer dizer que é a única forma de fazer. Então, de novo, fazendo a inferência, a gente vai usar as mesmas estratégias lá do outro, implicação individual de cada regra, a gente vai usar a implicação do produto, falsificador singleton, defalsificador por centro de gravidade, certo? A gente vai usar máximo e produto. A gente vai chegar nesse comportamento aqui. A gente vai ver que nesse caso aqui, ó, o comportamento ele tá bem linear ali em torno do zero, certo? Então tem um comportamento linear em torno do zero, mas depois, à medida que ele vai para os conjuntos de nível baixo ou nível alto, que ele fica 100% nível baixo ou no nível alto, a gente chega numa saturação. Ok? Então, vamos ver aqui, por fim, como é que fica essa simulação. Então, a ideia é que, olha lá, no anterior, vou abrir ele aqui só para a gente poder dar uma comparada, a gente tinha a referência entrando direto no controlador, certo? Para esse cara aqui em cascata, a referência é gerada como saída do controlador de fora, certo? E a referência do segundo entra aqui. Então a gente vai considerar aqui uma referência, tá vendo lá? Indo para 1, inicialmente, e funcionando em malha fechada. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então a gente pode ver aqui o comportamento do segundo nível. Dá para ver que ele teve um overshoot ali de torno de 30%. E aí ele converge, ok? A gente pode ver também o nível no primeiro tanque, como é que ficou. Seria esse aqui, esse scope aqui. Dá para ver ali que o desejado, nesse caso aqui, é o amarelo. Então, ele vai pedir umas coisas doidas, o controlador vai tentar seguir o melhor que ele pode, mas vê que o erro não fica sempre zero, só vai ficar em zero lá no regime, quando ele parou de ficar variando. Certo? É isso. Vamos aumentar aqui, só para mostrar que o controlador é bem não linear. Vou aumentar aqui o nível desejado para 10, por exemplo. Tava 1, né? Para a gente ver o que acontece.
a gente pode ver novamente que o controlador está lá funcionando, vai ter um overshoot ali, razoavelmente grande, não foi menor do que lá pro degrau mais baixo, certo? Mas a gente mandou ir para 10, ele foi até ali no 11 mais ou menos, então cerca de 10% de overshoot, e acabou convergindo também. A gente pode ver aqui também, na outra aqui, mostrando que o azul é a referência lá de novo, é o que o controlador está pedindo, o amarelo é o que o sistema conseguiu realizar. Dá para ver que ele tentou pedir muito mais do que dava para fazer, e até porque devia estar saturado, se a gente vier aqui ver a abertura da válvula, dá pra gente ver que ele estava pedindo para ficar um nível mais alto, mas não consegue chegar a um nível mais alto que aquilo, certo? Pela vazão de entrada que a gente tem. E aí, converge e finalmente chega lá no valor que a gente quer. Então, era isso. A aula de hoje era mais tentando mostrar como é que vocês poderiam fazer esses temas no Simulink. O segundo controlador, vou abrir aqui o código, mas não tem muita diferença. É quase igual o outro mesmo que eu mostrei, que a gente vai ter um acumulador aqui também, certo? Acumulando ali aquele erro para poder fazer. Vai ter lá ali um código fazendo a inferência produto e a defusificação, certo? A inferência produto aqui considerando que tem um fusificador singleton já, certo? E é isso, ok? Tem uma outra forma de fazer, que eu vou tentar fazer na aula síncrona com vocês, que é usando direto o toolbox de fuzzy. Usando o toolbox de fuzzy, a gente pode definir ele e aí é mais fácil do que vocês terem que fazer o código de inferência todo aqui na mão, porque já tem o código do MATLAB que vai fazer a inferência e é mais fácil de vocês mudarem algum operador se vocês quiserem. Ah, quer mudar qual que é a t-norma está usando, a s-norma está usando, qual que é a defusificação, qual que é a estratégia de fusificação. Então lá no Toolbox é fácil, você não tem que reprogramar tudo, certo? É só mudar lá uma opção no Toolbox e aí ele gera para você o controlador correspondente. Mas aí a gente tenta fazer na aula síncrona, certo? Então é isso.